O que uma pessoa infiel faz para não ser descoberta? Imagine alguém vivendo duas vidas ao mesmo tempo. Uma vida aberta, pública, rotineira, e outra escondida, calculada, construída em silêncio. Durante décadas de investigações conjugais, eu observei padrões. Não importa a cidade, a idade, a profissão. Os infiéis sempre desenvolvem pequenas rotinas para evitar serem pegos. Neste vídeo você vai entender passo a passo as estratégias mais usadas por quem trai para não ser descoberto e como essas estratégias acabam se tornando as principais evidências contra essas pessoas. A partir deste ponto, preste muita atenção nos detalhes. Cada comportamento, cada gesto, cada improviso, porque é exatamente assim que o infiel tenta sobreviver na própria mentira. A primeira tática: o silêncio estratégico. Todo infiel aprende que a melhor defesa não é mentir, é falar menos. Quando começam a trair, eles diminuem as conversas, cortam histórias, encurtam relatos sobre o dia. A ausência de detalhes vira uma proteção, mas o silêncio também grita. Quanto mais o infiel tenta ser improvável, mais previsível se torna. Porque o silêncio repetido cria um padrão, e todo padrão pode ser quebrado. A segunda tática: a rotina dupla. A partir do momento em que a infidelidade começa, nasce uma segunda rotina, uma rotina invisível. O infiel passa a organizar o dia como um maestro cego. Troca horários, muda rotas, cria pequenas escapadas justificáveis. Saídas curtas se tornam normais. Almoços rápidos viram sagrados. Chamadas atendidas só longe de casa. É um jogo de organização, mas é também onde os rastros começam. A pessoa fiel vive uma rotina linear. A infiel vive uma rotina em espiral, sempre mudando, sempre girando ao redor de algo que não pode ser mostrado. A terceira tática: o controle sobre o próprio celular. Este é o campo de batalha preferido dos infiéis. O celular vira uma extensão do segredo. Eles desativam notificações, tiram o nome de contatos da agenda, criam senhas que mudam como as fases da lua. Dormem com um aparelho grudado ao corpo. E quando alguém tenta pegar o celular só para ver a hora, o olhar de pânico denuncia mais do que qualquer mensagem escondida. O celular emite algo que nem mesmo um infiel percebe: o medo de ser tocado. A quarta tática: a culpa camuflada como atenção. Em muitos casos, quanto maior a traição, maior é o carinho repentino. Presentes aparecem sem data especial. Beijos surgem sem contexto. Uma gentileza exagerada começa a ocupar o lugar de uma rotina antes comum. Isso não é amor. É culpa disfarçada. É a tentativa inconsciente ou calculada de equilibrar a balança moral. E quanto mais o infiel tenta equilibrar, mais pesado o segredo se torna. A quinta tática: a versão ensaiada. O infiel treina histórias. Ele repete mentalmente o que vai dizer, como vai dizer, o que não pode esquecer. É quase teatral. Por isso, quando alguém faz uma pergunta simples, a resposta vem rápida demais, perfeita demais. Nunca é natural. Histórias verdadeiras têm buracos, falhas, improvisos. Histórias falsas têm brilho demais. A sexta tática: o jogo da inversão. Quando confrontados, muitos infiéis usam a inversão psicológica. Transformam a suspeita em acusação, a dúvida em culpa, a insegurança em fraqueza. É uma forma clássica de defesa. Se eu deixo você confuso, você para de olhar para mim. Mas ao empurrar a culpa para quem questiona, eles deixam escapar algo ainda maior: o desespero de manter a mentira respirando. A sétima tática: a higiene da vida digital. Quando percebem que o perigo se aproxima, os infiéis começam a apagar rastros. E-mails somem, conversas somem, o histórico desaparece, mas o exagero denuncia. Ninguém apaga tudo. A pessoa comum deixa registros sem nem perceber. O infiel cria um deserto digital. A oitava tática: o método da distância controlada. Com o tempo, o infiel aprende a dosar afeto e presença para evitar evidências. Ele se aproxima quando está seguro e se afasta quando está vulnerável. Eles não desaparecem totalmente, isso chamaria atenção. Eles não se aproximam demais, isso gera risco. Eles ficam no meio termo, e o meio termo constante. A nona tática: o uso de pretextos perfeitos. Trânsito, trabalho, reuniões, academia, viagens. Quando o infiel encontra um pretexto eficiente, ele o usa como escudo para todas as situações. É o que eu chamo de justificativa favorita. Ela aparece sempre igual, sempre precisa, sempre conveniente. O problema é que nenhum ser humano vive a mesma desculpa para sempre. E finalmente, a décima tática: o relaxamento fatal. No começo, o infiel é cuidadoso demais, depois confiante demais, no final, relaxado demais. Toda pessoa que mantém um segredo por tempo suficiente passa a acreditar que nunca será descoberta. É nesse ponto que deixa rastros.
Rastros pequenos, rastros quase invisíveis, mas rastros que um olhar treinado sempre encontra. E é exatamente por isso que infiéis são descobertos. Não porque alguém estava procurando, mas porque eles mesmos pararam de esconder. Neste vídeo você mergulhou nas táticas mais usadas por infiéis para não serem descobertos. E entendeu que cada tática, por mais inteligente que pareça, carrega dentro de si a própria falha. Quanto mais alguém tenta não ser pego, mais previsível se torna. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com quem você sabe que está precisando de ajuda. Obrigado e até a próxima.